Vamos falar sobre os tipos de cortes de legumes e as combinações clássicas de aromas da gastronomia. Citado abaixo alguns cortes de legumes: brunoise, julienne, macédoine, chiffonade, bâtonnet, château ou torneado, alunette, pisane, haché. Brunoise são cortes em cubinhos bastante pequenos, normalmente de 3 mm. Ele costuma ser feito a partir do corte julienne, bem fino. Legumes cortados à brunoise são ideais para recheios ou mesmo saltear na manteiga, uma vez que tem cozimento rápido. É bastante utilizado para cebolas e cogumelos. Julienne. O corte julienne é um dos mais versáteis da gastronomia. É feito em finas tiras de 3 mm de espessura e 3 a 4 cm de comprimento. Os legumes cortados em julienne podem ser usados para enfeitar, cozinhar no vapor, fritar, refogar ou até mesmo crus. Macédoine. Este corte pode ser usado em frutas ou vegetais e é simplesmente cortar em cubos grandes, de aproximadamente 1 cm. O preparo segue o mesmo modelo do corte brunoise. O que muda é o tamanho dos quadradinhos. Serve para o preparo de pratos onde os ingredientes devem aparecer, como uma maionese ou salada. Corte chiffonade. Essa técnica consiste em cortar em tiras bem finas, normalmente usada em folhas de couve, espinafre ou manjericão. O corte em chiffonade é um clássico na cozinha. Bâtonnet. Alguns alimentos comuns cortados nesse estilo são batatas fritas ou palitos de legumes. Para cortar os legumes em bâtonnets, cubra-os e corte-os longitudinalmente em fatias retangulares de 6 mm de espessura antes de cortá-los em palitos de 6 mm. Se uma receita como o minestrone, por exemplo, exigir cortes em pequenos cubos, primeiro corte os legumes em bâtonnets e depois corte-os em cubos de 6 mm. Château. É um corte torneado que se faz com uma faquinha de ponta, dando aos vegetais uma forma de amêndoa, também usado para guarnição em pratos de carne. Alunette é o famoso corte batata palha, em tiras bem finas e delicadas. Os pedaços ficam com a espessura de um palito de fósforo. Pisane. São cortes em formatos irregulares, losangos, cubos redondos e ovais. Eles costumam ter cerca de 2 cm de lado, usado em sopas e pratos de carne. Haché. Muito simples de fazer. É só pegar a salsinha e tirar o excesso de talo. Feito isso, juntar as folhas sem colocar muita força e cortar. Se apertarmos muito, as folhas ficam escuras e mais oxidadas. Serve para a finalização de pratos. O que são aromáticos? Aromas ou os agentes aromáticos da gastronomia são misturas de ingredientes, normalmente legumes, ervas e especiarias, utilizadas para dar sabor às receitas. É importante observar a proporção de cada ingrediente na combinação, já que o objetivo é realçar o sabor das preparações e não dominar. Os aromas, na medida certa, criam sensações positivas. As combinações clássicas de aromas ou agentes aromáticos da gastronomia são mirepoix, bouquet garni, sachet d'épices, cebola piquée, cebola brûlée, matignon. Mirepoix, mistura de vegetais usada para dar sabor e aroma aos fundos, molhos e outras preparações culinárias. O tamanho dos vegetais é diretamente proporcional ao tempo de cocção e ao tipo de produto final. Porcentagem básica:
50% de cebola, mais 25% de salsão e 25% de cenoura. A proporção de cada ingrediente pode ser alterada de acordo com o aroma que queira prevalecer. Bouquet garni. Combinação de vegetais e ervas, cuja composição básica contém talos de salsão cortados em bastonetes, talos de salsinha, tomilho e louro, amarradas por um barbante com uma folha de alho poró, o clássico dos clássicos dos aromas e agentes aromáticos. Sachê d'épices, composto por dente de alho, folha de louro, pimenta em grãos, cravo, tomilho, talos de salsinha e salsão, embrulhados em um pedaço de gaze, formando um saquinho. Usado para dar sabor a caldos, sopas e molhos durante o preparo das receitas. Cebola piquê. Cebola espetada com uma folha de louro e cravo, usada na produção de molho bechamel e algumas sopas. Recomendamos cuidado com o aroma, o agente aromático do cravo, bastante intenso. Cebola brûlée. Cebola cortada ao meio e caramelizada, usado para dar sabor e principalmente cor a preparações como consumés e fundos. O aroma ou agente aromático da cebola se sobressai. Martignon. Mirepoix acrescido de bacon ou presunto, na seguinte proporção: 2 partes de cenoura, 1 parte de salsão, 1 parte de alho poró, 1 parte de cebola e 1 parte de bacon ou presunto, opcional, 1 parte de cogumelo, ervas e especiarias. Geralmente é servido com a preparação, portanto, os itens devem ser descascados e cortados em tamanhos uniformes. Termino aqui a apresentação, tipos de cortes de legumes e as combinações clássicas de aromas da gastronomia. Obrigada!